Bom, pessoal, hoje na nossa aula de História, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da aula anterior, as monarquias nacionais. Para bem iniciarmos o nosso conteúdo, vamos fazer uma breve revisão da nossa aula anterior. Vamos fazer essa revisão por meio de palavras-chave. Primeira palavra-chave, senhor feudal. Nós vimos que nesse período, a partir do século XI, os senhores feudais eles começaram a perder o seu poder, porque o sistema feudal entrou em decadência. Então, com essa perda de poder do senhor feudal, nós vemos aí a volta do rei, né? O rei começa novamente a ganhar seu poder, começa novamente a ter de volta a sua autoridade. Nós vimos também na aula anterior que, devido aos grandes problemas enfrentados nos campos e também devido à decadência dos feudos, começaram a reaquecer novamente as cidades, ou seja, a ocupar novamente as áreas urbanas. Então, houve o que a gente chama de êxodo rural. As pessoas começaram a sair do campo e se mudar para as cidades. Nessa época, as cidades ficaram conhecidas como burgos, e os burgueses ou burguesia, que eram aquelas pessoas que viviam nas cidades. Bom, pessoal, então dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vimos que quando o processo de feudalização se fortaleceu na Europa, a principal atividade econômica que passou a ser praticada foi a agricultura. E nós sabemos que a agricultura é praticada nos campos, né, por conta da terra. E aí, por um grande período, as cidades elas ficaram com pouca movimentação, certo? Inclusive o comércio nessa época quase desapareceu. Durante a Idade Média, a Alta Idade Média, a população dessas cidades se dedicavam principalmente e especialmente ao trabalho artesanal, como por exemplo, trabalhavam como ferreiros, como sapateiros, como padeiros, e esse trabalho não exigia uma circulação de dinheiro, ou seja, não tinha nenhuma interferência de nenhuma moeda. Geralmente era praticado mais pela questão da troca, certo? Mas tudo mudou a partir do século XI, quando o processo de feudalização entrou em decadência e as cidades elas passaram a ser bem movimentadas novamente. Então, no século XI, começaram a surgir nas cidades as feiras, certo? E essas feiras, elas contribuíram de forma significativa no reaquecimento do comércio e também na questão da movimentação, da circulação das pessoas. E nessas feiras, eles comercializavam vários produtos, era uma variedade muito grande de produtos. Mas os principais eram a lã, a seda, que na época era muito valiosa, a madeira, utensílios de ferro, temperos, também conhecidos como especiarias, produtos medicinais e etc. Esses produtos, eles deram todo um vapor às feiras. E um detalhe interessante aqui é que há uma mudança. A compra e a venda, a partir desse momento, passa a ser feita principalmente por intermédio de moedas, ou seja, aquela relação de troca, né, existente principalmente na Alta Idade Média, ela passa a ser mais ausente e as moedas tomam conta das feiras, né? Os produtos agora, eles são vendidos e comprados, né, por meio de moedas, com intermédio de dinheiro. As feiras, devido terem grande movimentação, atraíam muita gente. Então, quando se tinha, por exemplo, uma feira periódica em uma determinada região, não participava da feira apenas as pessoas daquela cidade. Pelo contrário, vinham pessoas de várias outras regiões, nobres, por exemplo, que ainda moravam nos feudos, certo? Então, essas feiras, elas atraíam muita gente e causava, claro, grande movimentação, certo? Como nós podemos observar aí nessa imagem. E muitas cidades europeias se formaram em torno dessas feiras. Muitas vezes montava-se uma feira, um encontro de mercadores,
em um determinado local que nem era ainda uma cidade. E devido a essa feira, devido a essa movimentação, aquele local acabava se transformando em uma cidade, porque muitas pessoas achavam atrativo, acabavam construindo suas casas naquela região, até mesmo para poder facilitar o acesso. Outro processo que contribuiu ainda mais na expansão do comércio foram as cruzadas. Esse evento, as cruzadas, nós vamos estudar a partir de agora. Nós vamos compreender o que foram as cruzadas e qual foi a sua contribuição na expansão do comércio. Primeiro, as cruzadas foram expedições de caráter religioso e militar e que partiram da Europa. E as cruzadas, elas receberam esse nome, foram oito cruzadas organizadas, e elas receberam esse nome porque seus participantes geralmente carregavam uma cruz ou na sua vestimenta ou em bandeiras. Eles eram também conhecidos como os cruzados, certo? E o principal objetivo dessas expedições era reconquistar Jerusalém, uma cidade de Israel. Por que Jerusalém, professora? Porque Jerusalém, nessa época, era considerada a Terra Santa, porque é lá onde se encontra o Santo Sepulcro, ou seja, onde Jesus teria sido enterrado. Então, devido a esse evento, várias religiões, várias doutrinas consideram Jerusalém uma cidade santa. E essa cidade, desde 638, teria sido tomada e estava sob o domínio dos muçulmanos. E os católicos, os cristãos, não aceitando isso, resolveram então formar e organizar essas expedições para poder conquistar Jerusalém. Nós vamos ver mais à frente que esse objetivo ele não foi alcançado. Olha só, para a gente se localizar geograficamente, vamos observar aí esse mapa. Jerusalém é uma cidade de Israel. Ainda hoje é considerada uma cidade muito importante, E é também uma cidade que muitos cristãos, muitos religiosos visitam justamente por esse fato de, segundo a história, Jesus, ter vivido lá e também, segundo a história, ser lá o local em que Jesus Cristo foi sepultado. Bom, pessoal, as cruzadas foram organizadas pela Igreja Católica, por reis e por senhores feudais, certo? Eles se reuniram e resolveram organizar essas expedições. É claro que se formos analisar bem, nós vamos perceber que nem mesmo esses três principais que estavam envolvidos tinham os mesmos objetivos. Mas o que nós podemos destacar são os participantes dessas cruzadas. Pessoas religiosas, muitas pessoas que realmente acreditavam, principalmente orientados pela Igreja Católica, decidiram participar dessas cruzadas por conta da sua fé, Inclusive, quando o Papa Urbano II, disse que as pessoas que morressem no combate, na luta, em uma cruzada, já teriam seu lugar reservado no céu. Então, essas pessoas religiosas, elas participaram de fato com esse intuito de fé. Outros participantes muito importantes foram aquelas pessoas que queriam enriquecer. Ao longo do percurso nessas expedições, muitas cidades eram saqueadas. Então, muita gente se aproveitava das cruzadas, daquela expedição, para poder acompanhar, para saquear, para poder roubar cidades ou até mesmo mercadores que eles encontravam pelo caminho. Outros participantes muito importantes eram os ambulantes, os vendedores ambulantes. Eles seguiam as cruzadas ou acompanhavam as cruzadas para poderem vender os seus produtos àquelas pessoas que já estavam nessa expedição. E, por fim, outros participantes eram os mercadores, os grandes mercadores, que a gente pode associar hoje aos grandes comerciantes. Esses mercadores, eles tinham como principal intuito adquirir novas mercadorias e também vender novas mercadorias, podendo assim obter um bom lucro. Bom, pessoal, como as cruzadas, elas foram
uma expedição de caráter religioso e militar, né? Religioso por envolver a religião, por envolver os católicos, por envolver a fé. Ela também, né, teve o seu caráter militar, porque de fato eram travadas batalhas, né, lutas, e devido a ela, principalmente ela ter esse caráter militar, ela deixou várias consequências, né? Uma dessas consequências, mais associada a esse caráter militar, foram muitas mortes. Então, diariamente eram travadas batalhas, né, para poder conquistar alguma coisa, alguma cidade, né? E aí, então, muitas mortes ocorreram durante essas 8 cruzadas. Valendo ressaltar que os católicos, os participantes das cruzadas, não alcançaram o seu objetivo, que era de fato reconquistar a Terra Santa, a Cidade Santa, que era Jerusalém e que estava sob o domínio dos muçulmanos desde 638. Né? Essa parte, com relação à consequência de muitas mortes, é mais a parte negativa das cruzadas. Mas, como tudo tem o seu lado negativo e positivo, uma consequência muito positiva foi a questão do intercâmbio de ideias e produtos. Então, como eles saíram da Europa, né, para chegar, por exemplo, para chegar até a Ásia, eles se encontraram com diversas pessoas de culturas muito diferentes. Então, houve essa troca de ideias, houve a aprendizagem de várias culturas e houve muito a questão também do intercâmbio de produtos. Eles apresentaram novos produtos que até então naquela região não era conhecida e conheceram também novos produtos, o que intensificou muito a questão do comércio. Essa consequência do intercâmbio de ideias e produtos nós vamos analisar por parte agora. Vamos entender melhor esse intercâmbio de ideias e de mercadorias. Diversas invenções e tecnologias do mundo asiático e muçulmano foram incorporadas ao cotidiano europeu. Ou seja, muita coisa que na época os europeus ainda nem conheciam, eles conheceram na prática, né, analisando as tecnologias que o mundo asiático já oferecia e até mesmo os muçulmanos. Um exemplo disso foram os produtos, né, que foram criados na Ásia, os objetos, instrumentos que foram criados na Ásia, os instrumentos náuticos, por exemplo, a bússola, né? Então, os europeus, a partir dessas expedições das cruzadas, passaram a conhecer os instrumentos náuticos, né? Principalmente um muito importante na época, que era a bússola. E além disso também, essas expedições se tornaram um grande negócio para os mercadores. Os mercadores, eles passaram a comercializar, né, as famosas especiarias, que era muito famosa, muito conhecida e valiosa na época. Que eram essas especiarias, professora? Canela, cravo, pimenta, o que a gente conhece hoje como tempero, certo? E essas especiarias, elas eram importantes porque ajudavam, por exemplo, a conservar a carne. Só para vocês terem uma ideia do valor dessas especiarias, a pimenta, por exemplo, que na Índia custava 3 ducatos, ducatos era uma moeda, né, da época. Quando eles pegavam essa pimenta, pagavam 3 ducatos na Ásia por essa pimenta, e quando retornavam à Europa, vendiam essa pimenta por 140 ducatos, né, que era uma moeda muito utilizada na época. Então, aí é só para você ter uma noção de como essas especiarias, elas eram consideradas valiosas e como os europeus ganharam bastante com esse comércio de especiarias. Além das especiarias, os europeus também se deram muito bem porque adquiriram várias pedras preciosas, inclusive ouro, né, na Ásia, na África, na parte da África também, com essas expedições, e também levavam para comercializar, certo? Além das pedras preciosas também, tinha o tecido, que também era muito valioso. Então, o que é que a gente pode perceber? Que essas cruzadas, né, essas expedições, de fato contribuíram de uma forma significativa para a questão do desenvolvimento do comércio, também para a questão da mistura, da junção de produtos e também de culturas. Para resumir o que estudamos hoje, vamos simplificar o nosso conteúdo, os pontos mais importantes, em 2 tópicos.
Primeiro, o reaquecimento das cidades foi possível principalmente por conta da migração dos campos para as cidades, ou seja, o fato das pessoas se mudarem do campo, da zona rural para a zona urbana, e também por conta do comércio. Segundo, fatores que contribuíram para a expansão do comércio: as feiras, ou seja, a formação das feiras, e as cruzadas. Sobre as cruzadas, eu quero que vocês leiam o box da página 45, o box As Cruzadas e a Expansão do Comércio. E também, para tirar algumas dúvidas, façam a leitura do texto da página 44, Circulação de Dinheiro, e também 45, Intercâmbio de Ideias e de Mercadorias. Bons estudos a todos!